Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Postura na Palavra. Então, você que está aqui nos assistindo, é muito bom tê-los conosco e que esta palavra fale ao seu coração de uma forma toda especial. A palavra de hoje ela tem um título e o título hoje é: Não despreze aquilo que você já tem. Vou repetir: não despreze aquilo que você já tem. Você já tem uma família, você já tem um emprego, você já tem um carro, você já tem um salário, você já tem saúde, você tem muitas coisas e isso não pode ser desprezado. É necessário que seja valorizado. Então não despreze aquilo que você já tem. Mas é aquilo que eu não tenho. Aquilo que você não tem, você ora a Deus, busca de Deus e Deus com certeza vai lhe abençoar, correto? Bom, então nós vamos à palavra de Deus. Então você está no postura da palavra. Quando você recebe uma palavra, você já tem que se manter numa postura de que aquela palavra, ela vai falar ao seu coração e vai te ajudar, correto? Bom, vamos lembrar então de uma passagem bíblica, João capítulo 6, ali nos ensina a respeito da multiplicação de pães e peixes. Vamos só recordar um pouco para nós lembrarmos? A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava caminhando e uma multidão vinha atrás dele. Por quê? Porque viam os sinais, as maravilhas que ele operava. Então o povo começou a seguir o Senhor Jesus. E em um certo momento, o Senhor olha, e ele então chama um dos discípulos, que chamava-se Filipe. E diz assim: dê de comer ao povo. E o Filipe de imediato diz: Senhor, mas nem 200 dinheiros seria o suficiente para esse povo comer. E Jesus então, sabendo o que ia fazer, só estava aguardando. Daqui a pouco aproxima-se um outro discípulo chamado André. E o André então chega e diz assim: Senhor, temos aqui um rapaz. E esse rapaz, ele tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. E olha o que ele diz, o André. Mas, o que é isso para tanta gente? A gente percebe ali, meus amigos, que, de certa forma, André não valorizou os 5 pães e os 2 peixes. O que é valorizar? É você dar valia àquilo. É você dar valor àquilo que já tem. Eles já tinham os 5 pães e os 2 peixes, mas o André desprezou aquilo. Mas o que é isso para tantos? Isso não vai dar nada, isso aqui é nada. Amigos, aquilo que para a gente é pouco, na mão de Deus se torne muito. Lembra de um caso na Bíblia Sagrada, no livro de Reis? A Bíblia diz que uma viúva tinha apenas um pouquinho de azeite em uma botija. E o profeta então disse para ela o seguinte: olha, você vai sair e pedir vasilhas emprestadas às suas vizinhas, não poucas, mas bastantes. E ela então vai lá e ouve aquele conselho do homem de Deus. O homem de Deus diz: olha, você vai pegar as vasilhas, vai entrar na sua casa, vai pegar o azeite, pede para os teus filhos buscar vasilhas na vizinhança, traga, fecha a porta e vai derramando o azeite. Aquilo que era uma botija apenas de azeite. A Bíblia diz que aquilo multiplicou tanto, que aquela mulher que tinha uma dívida, ela pegou daquele azeite, ela falou com o profeta disse: agora a senhora pega o azeite, vende o azeite, paga a sua dívida e viva do resto. Olha que coisa linda. Aquilo que era um pouquinho de azeite fez com que houvesse uma grande multiplicação e aquela mulher pagou a sua dívida, não precisou perder os 2 filhos porque ela tinha uma dívida e o cobrador veio buscar os filhos em forma de pagamento. Aquele azeite que era pouquinho transformou-se em tanto que ela conseguiu pagar a dívida e viver do resto com os filhos. Mas, voltando ao assunto, eram 5 pães e 2 peixinhos. O André disse: mas o que é isso para tanta gente? Você está no canal Postura na Palavra. Naquela hora, Jesus então se posiciona. Olha a importância de uma postura diante de uma situação. O que André disse assim, é desprezível.
é nada. Aquilo que André chegou a dizer, não vai dar em nada. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, e em João capítulo 6 diz que Jesus, ele abençoa. Valorize aquilo que você já tem. Aquilo que você ainda não tem, você ora a Deus, você abençoa. Porque aquilo que é pouco pode se tornar muito. Lembra do exemplo que eu dei da passagem de Reis? Que a mulher tinha pouco azeite, e o azeite que era pouco multiplicou. Então nós precisamos entender isso. Que o que nós já temos, nós precisamos valorizar. O que eu não tenho, eu vou orar a Deus para Deus abençoar. Então o que Jesus fez? Diferente de André. Porque o André disse, o que é isso para tanta gente? Meu amigo, Jesus pega os pães e os peixes e abençoa. Quando ele abençoa, ele pede para que toda aquela multidão sente na relva, não é isso? Senta todo mundo. E ali então começa a distribuição daquilo que era apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus valorizou aquilo. Valorize a sua família. Ah, mas a minha família é muito problemática, a minha família é complicada. É, eu sei, tudo bem. Mas valorize a sua família. Ore a Deus para Deus transformar a vida deles. Aqueles que hoje te dão muito trabalho, amanhã vão te dar muita alegria. Acredite. Eu pergunto para você, você foi santo a vida toda? Eu pergunto para você, você foi bonzinho a vida toda? Você não mudou? Você não foi transformado? A sua família também pode ser. Valorize, mulher, o seu marido. Ô marido, valorize a sua mulher. Valorize os seus filhos. Talvez os seus filhos hoje tenham te dado tristeza, mas valoriza porque você já tem os seus filhos. Pega o exemplo de nosso Senhor Jesus. Ele abençoou. E na medida que ele abençoou, o milagre aconteceu. Olha aí, detalhes de um grande milagre. Jesus abençoou os pães e os peixes e a multidão começa a comer. É distribuído a eles. E como que termina essa história, pessoal? A Bíblia nos ensina que todos comeram e ficaram fartos, saciados. Eu fico imaginando os discípulos chegando e dizendo, você não quer mais um pão? E alguns dizem assim, eu não aguento mais, não, eu estou satisfeito, mas não quer mais um? Não. Sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus disse assim, recolhei dos pães que sobraram. Recolheram 12 cestos cheios. E lá na frente ainda foi utilizado aquilo. Lá na frente ainda se alimentaram com aquilo. Olha que coisa linda. Então hoje Deus está trazendo algo para o seu coração. Valorize o que você tem. Valorize o seu casamento. Valorize o seu salário. Ah, mas o que eu ganho é muito pouco. Valoriza o pouco que você tem hoje. Amanhã vai se tornar em muito. Às vezes você pega o seu salário e diz assim, essa mixaria não dá para nada. Tudo bem, a gente sabe que as coisas não estão fáceis para ninguém. A gente sabe disso. Mas começa a valorizar. Deus, eu tenho um emprego. Deus, eu tenho uma renda. Deus, eu tenho uma família. Deus, eu tenho amigos. Olha que coisa importante. Valoriza. Trazendo até sobre amigos. A Bíblia Sagrada fala que um paralítico, ele conseguiu 4 amigos. Um paralítico à beira do caminho. 4 homens pegaram um paralítico e levaram até onde Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus estava pregando em uma casa e a casa estava tão cheia que não tinha como entrar. E daqui a pouco Jesus olha para o teto e o teto começa a abrir e ali descem uma cama com um paralítico aonde Jesus estava e Jesus curou aquele paralítico. Você vê a importância de ter amigos? Aquele paralítico conseguiu ter 4 amigos que o levaram até Jesus para ser curado. Valorize os seus amigos.
Valorize o que você tem. Você fica desprezando. Filipe estava ali, André veio e falou assim, tem 4 pães, 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Não valorizou. E acabou então ali vendo o milagre, a diferença de André e de Jesus. A diferença daquilo que André viu e a diferença daquilo que Jesus viu. A diferença daquilo que André tinha em mãos e a diferença daquilo que Jesus tinha em mãos. Jesus então abençoou. E na medida que ele abençoou, houve a grande multiplicação. Valorize a sua família, valorize o seu irmão, a sua irmã. Você quer ver um exemplo bíblico? No livro de Gênesis, capítulo 37, conta-nos uma história de alguns irmãos. O pai chamava-se Jacó. Os irmãos estavam ali, Rúben, tinha José e tinha outros mais ali. Judá, tinham outros ali, os irmãos de José. E sabe o que aconteceu? Um dia o José chegou e contou um sonho. Deus deu a ele um sonho. E ele então chega e conta para o pai, para os irmãos. Ele diz, olha, eu sonhei um sonho, e no meu sonho, o meu feixe, né? Feixe é aquela o pessoal colhe, né? E eles amarram no meio ali. Eu não entendo muito detalhes, né? De agricultura, tal, não entendo muito, tá, pessoal? Mas vamos trazer aqui o que a Bíblia diz. Que José, ele tinha o feixe dele amarradinho, e os irmãos também tinham os seus. E aconteceu que o feixe de José ficou parado em pé. E o dos irmãos se curvaram. Daqui a pouco, quando os irmãos ouvem aquele sonho, os irmãos dizem assim, peraí, rapaz, você está dizendo que um dia nós iremos nos curvar para você? Você está dizendo que um dia você vai ser maior do que a gente? E por causa desse sonho, os irmãos então começaram a odiar o seu irmão José. Valorize o que você tem. Aqueles irmãos não valorizaram o irmão José. Sabe o que aconteceu? Um dia o José está caminhando, encontra um homem no caminho. Isso está escrito em Gênesis capítulo 37. No meio do caminho encontra o irmão, um homem, e diz assim, ei, senhor, o senhor viu meus irmãos por aí? E aquele homem diz, olha, eles estão em Dotã, um certo lugar. E o José vai. José agora está indo lá ao encontro dos irmãos. De longe os irmãos avistam José. Viram? Lá vem esse José. Lá vem esse sonhador. Não. Eles não. A Bíblia diz que entre eles, exceto Rúben, entre eles combinaram algo. Depois você lê Gênesis capítulo 37. O que é que eles combinaram? Vamos tirar a vida de José. Vamos matar o nosso irmão e vamos ver o que vai virar esse sonho dele. Olha só, não valorizaram o José, não valorizaram o irmão que eles tinham. Sabe o que aconteceu? Eu vou resumir para você. O José chegou, aonde eles estavam ali tinha algumas cisternas, inclusive vazias. E qual foi o trato? Nós vamos pegar o José, vamos jogar dentro da cova, da cisterna. E vamos ver o que nós vamos fazer com ele. O Rúben, que era o irmão mais velho, disse assim, não vamos matar ele não. Não faça isso não. Vamos pôr na cisterna, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Mas não vamos matar. E eles então, quando José chega, eles agarram José e jogam dentro da cisterna. Eu fico imaginando, José não entendendo nada. José ali, o que está acontecendo? Meus irmãos, olha, imagina. Por mais que a gente imagine, a gente não tem ideia, né? O menino aproxima, os irmãos agarram e jogam na cisterna. E agora José está dentro de uma cisterna vazia. E os irmãos ali, tal, Rúben dá uma saída. Daqui a pouco eles pensando, o que vamos fazer? Olharam longe e viram o quê? Uma caravana de pessoas que compravam outros para serem escravos. Eles então concordaram, foi o seguinte, vamos tirar o José, vamos vender o José por certo valor. E exatamente foi o que fizeram. Qual é o título da mensagem, pessoal? Não despreze aquilo que você já tem. Eles tinham o irmão José, não valorizaram, venderam José para o Egito. Quando Rúben chega e olha na cisterna e não vê o José, entra em desespero. Eles então pegam a túnica de José, matam o animal,
pega o sangue do animal, passa na túnica e leva para o pai que chamava-se Jacó. Eles levam, chegam lá, estou resumindo para você, chegam lá, entregam a roupa para o Jacó, o pai, diz: olha pai, o que nós encontramos de José foi isso. A roupa manchada de sangue, provavelmente um animal o matou. O pai chorou, tristeza. O que aconteceu? Qual é a mensagem, pessoal? Não despreze aquilo que você já tem. Eles tinham José. José era a promessa de Deus para aquele povo, pessoal. O tempo passou, José foi vendido para Potifar. A Bíblia diz que Deus era com José. José foi colocado na prisão por causa de um falso testemunho. Bom, eu não vou contar detalhes, né? Depois você lê aí. Mas resumindo aqui, pessoal, chegou uma época que a fome veio. José foi abençoado. Tem toda uma trajetória. Foi vendido pelos irmãos, foi preso. José lá na prisão interpretou sonhos de 2 presos que estavam ali e aconteceu. Um dia o faraó ficou perturbado porque teve um sonho lá que ninguém explicava. José foi lá e explicou. Eram 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E o José ali, o faraó, o que a gente faz? José pegou e disse assim: levanta alguém que vai administrar no Egito. E no tempo da fartura, guarda, estoca, tenha lá em depósito bastante, porque depois dos 7 anos de miséria, o Egito vai ter alimento para vender para as demais nações, tal. Resumindo, o faraó gostou da ideia e disse: José, você vai ser o governador daqui do Egito. E José tornou-se grande. Não despreze aquilo que você tem. Sabe o que aconteceu? Lá na frente, imagina quem é que ajudou os irmãos. Imagina quem é que foi usado por Deus para ajudar os irmãos. O próprio José. Não tinha mais comida nas outras nações, só lá no Egito. O povo viajava de todos os cantos para poder comprar alimento lá no Egito, porque José teve a ideia de guardar por 7 anos enquanto tinha fartura. E um dia está lá José, e quem que entra para comprar alimentos, trigos? Os irmãos de José. José reconhece os irmãos, mas não se dá a conhecer ali, fica firme. Ah, pessoal, é muito bonito. Um homem com o coração voltado para Deus, a atitude dele é diferente. Aí eu volto no nosso canal, né? Postura na palavra. A postura de José ali. Ele então estava ali, não se deu a conhecer, os irmãos não conheciam ele. Por quê? Porque quando o jogo era novo. Agora, imagina, o José deve estar até morto, nem existe mais o José. Resumindo toda a história, pessoal. Um dia está ali José e ele dá-se a conhecer aos seus irmãos. Gênesis 45. José está ali, chama os irmãos. E José disse assim: eu sou José, o irmão de vocês. Os irmãos entram em desespero. Mas José diz: olha, não tenham medo, fique tranquilo. Deus teve um plano na minha vida. E se eu cheguei aqui aonde eu cheguei hoje, é poder ajudar cada um de vocês. Que coisa linda. O que nós estamos aprendendo hoje? Não despreze o que você já tem. Eles desprezaram José. Rejeitaram José, só que foi José quem estendeu a mão para eles. Foi José quem os ajudou naquele dia. Então, valorize e não despreze aquilo que você já tem. Vamos só resumir? Eu quero fazer uma oração por você e pela sua família. O que para André, em João capítulo 6, era nada. André diz: Senhor, tem aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus não desprezou, Jesus valorizou. Ele abençoou uma multidão, ele alimentou e ainda sobrou 12 cestos. Pegando exemplo de José, pessoal, desprezaram o irmão, desprezaram, não valorizaram o irmão, mas foi o irmão que foi usado por Deus para poder ajudar os outros irmãos e a família. Então não despreze aquilo que você já tem. Você tem saúde? Glória a Deus. Ah, eu não estou muito bem saudável não. Vamos orar, vamos buscar esta bênção. Deus hoje tem vários meios
de poder te abençoar. Ele abençoa pela fé, ele abençoa também pela medicina. Ele abençoa pela fé, mas ele abençoa levantando homens e mulheres especializados em várias áreas aí de tratamento da saúde para poder ser uma bênção na sua vida. Valorize o que você tem. Não despreze aquilo que você já tem. Guarda esta palavra no seu coração. O que era pouco na mão daquela viúva, como eu citei no livro de Reis para você. O homem de Deus disse, faça isso, ela fez. E aquele pouquinho de azeite, que era só numa botija, resolveu a situação dela. Não despreze aquilo que você tem, ainda que seja pouco. O seu salário talvez é pouco. Abençoa ele. Valoriza ele. Tem pessoas que nem um salário têm. Deu para entender? Valoriza, abençoa. E você vai ver que vai valer a pena, tá certo? Eu quero orar por você. Eu quero pedir uma bênção para você, tá certo? Vamos orar? Eu queria que você agora, aonde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, amém. Se não puder, mantenha os olhos abertos aí, porque eu não sei qual o tempo e em que momento você está recebendo esta bênção de Deus. Pai querido e Pai amado, eu quero orar pela vida desta pessoa, Senhor. Talvez esta pessoa não tenha valorizado aquilo que ela já tem, aquilo que ele já tem. Mas nós abençoamos agora a vida, Pai, desta pessoa, e esta pessoa agora está recebendo esta oração. Ajude esta pessoa a entender e a compreender que o que ela tem, que o que ele tem é muito importante, é de muito valor. É uma família, é a saúde, é emprego, é um carro, é uma casa. Oh, meu Deus, abençoe esta pessoa. Abençoe também a sua família, aonde esta família estiver agora. Que esta família seja alcançada pelo teu poder. Talvez, ó Deus, esta pessoa tenha passado momentos depressivos, talvez momentos de ansiedade. Talvez alguém aqui, ó Deus, está com a mente confusa, a mente embaraçada. Ou talvez essa pessoa perdeu o controle da situação. Meu Deus, que esta pessoa volte a viver. Que esta pessoa volte a sorrir, a se alegrar. Como ministro da tua palavra, eu abençoo esta pessoa agora. E eu digo a partir desse momento, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre toda a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Amém? Graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe. Se esta palavra te ajudou de certa forma, olha, passe para outra pessoa, coloca no seu coração. Eu vou repassar essa mensagem, eu vou compartilhar esta mensagem, eu vou curtir, pode comentar, faça um comentário aí, ajuda bastante o nosso canal. O maior objetivo aqui, pessoal, é alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso canal Postura na Palavra. Olha, curte, compartilha, comenta, encaminha, vai ser bênção para outras pessoas, tá certo? Que Deus te abençoe, valorize o que você tem, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe, tchau!